Classificação funcional. Os documentos públicos geralmente devem ser classificados em relação à função. Resultam de função e são usados na relação à função e devem, portanto, ser classificados de acordo com como esta. Theodore Schellenberg. Não é necessário produzir aquilo no muro das limitações da arquivologia brasileira, desfiando o que já é conhecido no rosário das dificuldades e dos problemas enfrentados na árdua luta do prol da preservação da memória nacional pelos arquivistas. Abordaremos o aspecto metodológico e consideramos a chave fundamental para enfrentar a desorganização de grandes massas documentais acumuladas, a classificação dos documentos de uso corrente. A classificação adequada na fase corrente proporcionará uma acumulação organizada dos documentos. A classificação é a base eficiente da gestão de documentos. Todos os demais aspectos do programa de controle de documentos dependem da classificação. O ovo de Colombo na estratégia para iniciar um sistema de arquivos. Conceituamos a classificação de documentos e arquivos como o agrupamento destes conforme as semelhanças e diferenças dispostos determinados de ordem de classes, subdivisões, criando sistemas representativos do fim do funcionamento e desenvolvimento do órgão produtor. A classificação tradicional utilizada no Brasil é de Schellenberg, chama-se sistema de registro, e esse sistema originou-se na Roma Antiga, quando os magistrados começaram a fazer notas particulares chamadas de comentário dos assuntos que tratavam diariamente e eram lançados em um diário por ordem cronológica, todos os documentos, recibos e expedidos. O costume romano influenciou a igreja, que foi o elo da ligação entre o mundo antigo e a Idade Média, por ser muito institucional e estável e possuir escribas. Os reis e cavaleiros medievais que lhe confiaram seus valores e documentos. Este é o tema abordado, que formaram magnífica por Humberto Eco, o nome da rosa da igreja, que adotou o nome de romanos guardado das cartas recebidas em sua forma original, constituído por uma série de fazendas de cópias de cartas expedidas em livros separados, como função do Estado moderno e uso da generalização do papel. Em seguida, na metade do século XVI, século XIV, o volume dos documentos aumentou consideravelmente, criando-se novos órgãos encarregados de trabalhos documentários, que nasceram ali os serviços de registro, sistemas de registros consistentes na guarda dos documentos e do órgão em suas séries, em uma constituída papéis expedidos e outros recebidos, e ambas são controladas por número consecutivo de registro, protocolando-se em documentos em ordem, acumulando-se que se devem como meio de sequências nos índices para nomes de interessados para assuntos dos documentos, os serviços e registros recebidos, documentos que chegam se registram em fichas, encaminharam aos setores competentes para o conhecimento da tomada de decisões. Os que recebem em volta de que arquivaram por ordem numérico cronológico são conhecidos como protocolos ou serviços de acumulação administrativa e arquivo. Esse sistema foi traduzido pela Europa para o Brasil e para os portugueses em sua e até hoje é adotado tanto pela administração pública quanto privada. As raras exceções são órgãos que adotaram sistemas baseados em novas concepções de classificação e arquivamento utilizando na Europa e na América do Norte, cujos países já se resolveram em seus problemas de metodologia de classificação nos anos 50 e 60,
como podemos comprovar nas revistas especializadas em arquivologia, anais e congressos internacionais. A exploração do documento, fim do processo de urbanização e industrialização a partir do século XIX, e o avanço da tecnologia que requer meios mais ágeis de recuperação dos documentos arquivados, classificados na exige então a criação de um sistema mais elaborado de determinados locais específicos para cada documento através do plano destinado para facilitar o seu uso corrente. Isso resiste no documento de protocolo, na numeração, no cadastro de dados e na atividades é importante o controle da entrada e movimentação de papéis. Porém, não deve ser utilizado para determinar de maneira pela qual se dispõe fisicamente os documentos. Os sistemas, segundo Schellenberg, são determinados segundo suas três meios principais e funcionais, baseados na noção dos documentos que referem-se aos documentos que são agrupados de acordo com suas funções e atividades de órgão produtor. Em relação ao documento em atividade, sugere a produção documental, segundo o julgamento de Hélio Lopes Meireles. Ato administrativo só deve ser validado se estiver formalizado, ou seja, se o registro do documento, do ponto de vista do usuário, de nível corrente de classificação é funcional. A prática, pois, quando se busca um documento, sempre tem a intenção de subsidiar a consecução de uma atividade ou expedir um outro documento do conteúdo correlato e assim sendo consultada se tornar fácil e rápida para arquivista quando classificado na corrente de atividade. Além da rapidez e da localização do Departamento da Classificação Funcional, posicionar bases solidificadas para a avaliação documental. O primeiro fator que considera na avaliação é o testemunho ou prova que o documento contém organização em função do órgão produtor. Se a classificação visa refletir a organização, pode-se movê-los para uma destinação adequada para preservação ou eliminação. A classificação é fundamental, implica na criação de um plano onde a classe das demais subdivisões hierarquizadas prevêem de pastas e caixas para a função de atividades e fatos e operações relativas às pessoas, entidades e lugares. A medida subdivisão de um plano de classificação correspondente à tipologia documental, espécie e função, documento processo, o sistema organizacional ou estrutural, baseado na estrutura organizativa do órgão produtor, ou seja, do organograma de cada uma classe de subdivisão corresponde a uma entidade, setor, seção de departamento, gerência, divisão, etc. Geralmente, na acumulação dos documentos se dá nas entidades administrativas, onde cessou a transmissão e onde o problema qual se trata do documento foi resolvido. A falta de estabilidade das estruturas de uma forma administrativa inutilizada do plano de classificação a alterar o nome das unidades. A classificação por meio de assuntos de certos tipos de documento provém na ação governamental, mas serve de referência de informações das relações de determinados assuntos no campo do conhecimento humano. Para a classe final, Raput e Schellenberg, a classificação do assunto pode ser de tal real fator para determinado serviço de arquivo corrente, mas somente quando controlado nas funções específicas correspondentes a algumas destes. Ou seja, o assunto pode corresponder talvez a uma subclasse de divisão como método de arquivamento, mas nunca como elemento principal que determina o sistema de um plano de classificação. Utilização de cada destes sistemas que depende de um bom senso de arquivista e de um bom documento da natureza do órgão. Porém, a tendência é que se adote cada vez mais o sistema funcional
em razão de representar a melhor forma do desenvolvimento da história do órgão, além de atender à necessidade correspondente da recuperação dos documentos com maior rapidez e segurança. Não tratamos daqui dos métodos de arquivamento alfabético, numérico, geográfico, temático, tampouco nos deteremos nos instrumentos auxiliares da classificação como índice, remissivos, milhos, carimbos, folhas, referências, são temas, porém enfocados no manual do procedimento de classificação. Em outra oportunidade, falaremos mais detalhadamente de atividades meio e fim, codificações numéricas nos planos de classificação. A classificação funcional é o espelho da imagem doutorada multiplicada em atividades do órgão que realizou dessas criação. Mestrada